Olá, bem-vindos ao podcast Cambaco. A Cambaco é uma plataforma de notícias do mundo natural. Falamos aqui de conservação da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável em Moçambique, África e Lusofonia. Neste novo episódio somos novamente três cambacos: Ricardo Costa Pereira, Diogo Marecos Duarte e eu, Afonso Vaz Pinto. É com grande prazer que damos as boas-vindas a Bartolomeu Soto, um decano especialista em conservação e gestão ambiental e atual Regional Manager South da Peace Parks Foundation. Antes de começarmos, vou apresentar o nosso convidado. Bartolomeu Soto tem um mestrado em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade de KwaZulu-Natal, um bacharelato em Doenças da Fauna Bravia, na Universidade de Pretória, e licenciatura em Medicina Veterinária na Universidade Eduardo Mondlane. Tem mais de 30 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de áreas de conservação, parques nacionais, fauna bravia, recursos naturais e gestão ambiental. Foi chefe do Departamento de Fauna Bravia, na Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia, e foi coordenador do projeto de áreas de conservação transfronteiriças no Ministério da Agricultura, até o ano 2000. A partir daí, trabalhou no Ministério do Turismo e ocupou o cargo de coordenador do projeto de áreas de conservação transfronteiriças, TFCA, diretor nacional de áreas de conservação. A partir de 2009 foi coordenador do projeto TFCA, até à sua partida para a SADC, onde em Gaborone, capital do Botsuana, foi o assessor técnico para as áreas de conservação transfronteiriças da região austral do continente africano. Em 2014, regressou a Moçambique para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Administração Nacional de Áreas de Conservação, mais conhecida como ANAC, no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Bartolomeu Soto juntou-se à Peace Parks Foundation em 2018 e é onde está neste momento. Bartolomeu, bem-vindo a Cambaco. Vamos começar pelo fim. Para quem nos ouve e não está tanto por dentro destes temas, o que é a Peace Parks Foundation? Olá, Afonso. Olá, Ricardo e Diogo. Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês dão para podermos falar um bocado sobre as áreas de conservação e também sobre a minha experiência. É bastante bom, no sentido de que também podemos partilhar com os que estão nos a ouvir neste momento. Quando falamos hoje de conservação, falamos de ambiente, estamos a falar de um património mundial. Já não é visto, a biodiversidade não é vista só do ponto de vista nacional, mas concordamos todos que é um valor da humanidade e cada um de nós deve fazer um pouco onde ele está. Sobre a Peace Parks, eu gostaria de dizer que me juntei a esta organização a partir de 2018. É uma organização que foi fundada 1 de fevereiro de 1997 pelo Dr. Anton Rupert, o presidente Nelson Mandela e o príncipe Bernard da Holanda. Eles tinham um sonho, uma visão para a África Austral de promover o desenvolvimento, a colaboração entre os países da África Austral através da biodiversidade, deste recurso que eu disse que já não pode ser visto só do ponto de vista nacional, mas tem que ser visto do ponto de vista global. Então a ideia era que, ao nível regional, podiam-se unir esforços para fazer os parques que designaram de Parques da Paz. O nome Peace Park significa isso. E Parques da Paz é uma nomenclatura adotada pelo IUCN para designar aqueles parques que são geridos independentemente de haver uma fronteira que os divide, mas olhar para o ecossistema e trazer a colaboração entre os governos dos países que são parte desse ecossistema, os técnicos, as comunidades, o setor privado e gerir esta área de conservação. Então, a Peace Parks, quando se criou, propôs-se
a todos os governos da África Austral de poder contribuir com o seu saber e com alguns recursos na facilitação da criação de áreas de conservação transfronteiriças. Esta foi a adoção que de nome, o nome eleito pela SADC foi chamar áreas de conservação transfronteiriça. Há vários outros nomes que se usam, como o caso da Peace Parks, usa-se muito na Europa, mas também há outros que chamam Transboundary Parks. Em inglês pode-se dizer transfrontier ou transboundary, mas é tudo áreas que ultrapassam fronteiras desses países. Então, a Peace Park posicionou-se junto aos governos a facilitar esta discussão para a criação dos parques nacionais, internacionais. Então, o primeiro parque foi Kalahari, entre a África do Sul e Botsuana, e depois seguiu-se o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo, em que fazem parte o Zimbábue, Moçambique e África do Sul. E Portanto, esta é o Kruger, não é? No fundo, é o Kruger, Gonareso e o Parque Nacional do Limpopo, que antes era a cotada 16 do lado moçambicano e passa a Parque Nacional há já mais de 20 anos. em 2001 passa a Parque Nacional. Portanto, corretamente é Kruger, o Gonareso e o Parque do Limpopo, que são o coração da área de conservação transfronteiriça do Grande Limpopo. Mas este nome do Grande Limpopo surge porque agregam-se também outras áreas de conservação. Portanto, há áreas privadas, de domínio privado, em volta de Guanaressou, há áreas comunitárias, há o Parque Nacional do Banhino, há o Parque Nacional do Zinave, há o GLC, que é o Great Libombo Conservancy, que se encontra a sul do Parque Nacional do Limpopo. Tudo isto agrega-se e chama-se o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. O rio Limpopo, de facto, dá o nome a esta área de conservação transfronteiriça porque é partilhado pelos três países que estão envolvidos. De tal forma que uma área de cerca de 100 mil quilómetros quadrados, portanto, uma das maiores áreas de conservação da África e depois do Casa, e talvez também do mundo, que nós promovemos a conservação de grandes mamíferos, mas permitimos a coexistência com outras atividades humanas de desenvolvimento e garantindo assim uma rota de desenvolvimento sustentável, como se prevê hoje nos vários acordos internacionais. Porque, no fundo, os ecossistemas não têm fronteiras, não aquelas que foram convencionadas pelas sociedades. Este é um aspecto. O outro, e portanto há movimento daqueles animais que são migratórios. O outro é este mosaico de várias formas de fazer conservação. O Parque Nacional, se calhar, no coração, mas depois as reservas privadas, enfim, novas formas, corredores de passagem, as zonas comunitárias, e portanto tudo vivendo aqui numa coexistência entre estas várias formas de abordagem, não é? Isto também, já agora, para completar os parques que fazem parte da gestão da Peace Parks Foundation em Moçambique, existe também o Parque Nacional de Maputo. Sim, em Moçambique, nós estamos a fazer, em colaboração com o governo, a gestão de 4 parques nacionais: Maputo, Limpopo, Banhene e Zinave. Mas deixe-me voltar um pouco atrás. Eu dizia que a BISPARC ofereceu-se para facilitar os acordos internacionais entre os países da África Austral para estabelecer essas áreas de conservação transfronteiriça. E de lá para cá, desde 1999 para cá, foram criadas 18 áreas de conservação transfronteiriças. E entre estas, 10 já têm
acordos ministeriais a nível de ministro ou tratados. E nós, recentemente, nos últimos anos, voltamos a rever a nossa estratégia. Havendo 18 áreas de conservação já no papel, reconhecidas, é hora de fazer com que estas áreas comecem a, a dar os resultados esperados, que é a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento comunitário e a participar na economia dos países. E para que isto aconteça, é preciso que os investimentos sejam direcionados para o terreno. Já não é mais a altura de fazer a negociação para assinar, seja o que for, porque já está assinado, agora é preciso fazer investimento para realizar os objetivos do acordo. Foi aí que começamos a dedicar à gestão das áreas de conservação no terreno. E viemos para Moçambique e propusemos ao governo a assinatura de acordos de cogestão em 4 áreas. A África do Sul também tem alguma colaboração nossa, o Zimbábue também, e a Suazilândia e Suatini, neste momento, também tem. Mas a maior parte da nossa colaboração está em Moçambique. Por quê? Moçambique terminou uma guerra fratricida em 1992. Tinha quase todo o seu tecido socioeconómico destruído, iniciou a sua reconstrução, mas, como podem prever, a prioridade, quando há recursos escassos, não seriam os parques nacionais, seria outras prioridades. E então, Moçambique, quando avança para os acordos transfronteiriços, está ligeiramente atrasado comparado com os seus vizinhos, que sempre fizeram uma gestão sem interrupção dos seus parques nacionais. Então, pensamos que era aqui onde tínhamos que fazer a maior parte dos nossos investimentos e providenciar o apoio. De maneiras que o Parque de Maputo, numa situação em que dificilmente via-se animais a passar de um lado para o outro, para quem visitasse, digamos, no princípio do ano 2000, portanto, hoje é tão fácil ver uma girafa, mesmo para quem passa pela estrada a atravessar o parque, vê com muita facilidade esses animais, tanto desde elefantes, cudos, inhalas, impalas, várias espécies de mamíferos que estão abundantes e tranquilas. Muito importante isso de ser tranquilo, porque quando a caça furtiva, os animais tendem a fugirem. Um dos indicadores é o comportamento dos animais quando veem pessoas. E nós vemos estes animais bastante tranquilos naquele parque. Nós facilitamos a introdução de cerca de 5.000 animais de várias espécies, vindos da África do Sul, ou do Parque da Gorongosa, ou da Iswatini. E depois disso fizemos a contagem o ano passado, encontramos cerca de 15.000 animais. Portanto, na nossa perspectiva, é que o número deve ter triplicado em relação àquilo que nós fizemos a introdução. Portanto, e a resposta é essa, é o que se vê. Os animais estão bastante abundantes e distribuídos. Fizemos também várias ações no Parque Nacional do Limpopo, a redução drástica da caça furtiva, que era preocupante nos anos 2013, 14 e 15. Foi um período muito mau para a conservação do rinoceronte. Havia muito tráfego internacional e Moçambique era um dos caminhos usados para chegar ao Kruger Park e fazer a caça do rinoceronte. O Kruger Park tinha mais de cerca de 2.500 rinocerontes, então era uma boa fonte para os furtivos. E eles enviavam pessoas para irem lá caçar, partindo de Moçambique, atravessando a fronteira ilegalmente, caçando, depois voltando para Moçambique. E nós atuamos junto ao governo de Moçambique e também em colaboração com a África do Sul para reduzir esta tendência.
Um outro ganho foi que, neste processo em que estamos a fazer a cogestão, o Parque Nacional do Zinave tornou-se no primeiro parque com os Big Five em Moçambique, depois do período da guerra, em 92. Neste período de reconstrução dos parques, conseguimos fazer com que o Zinave se tornasse o primeiro parque com os Big Five. Tudo resultado de proteção, reintrodução de animais. Culminou com a reintrodução de rinocerontes há 12 anos atrás e faltavam-nos leões para chegarmos aos Big Five. Que entretanto E apareceram. um dia uma câmara de trapa nos disse: Olha, está aqui um leão que decidiu vir cá ficar. Portanto, era um macho e continuamos a monitorá-lo. Ele veio de algum sítio, naturalmente porque já tinha animais, nós estávamos a reintroduzir e ele estabeleceu-se lá, mas depois estabeleceu-se uma fêmea que vinha com 2 crias. Uh, Depois disso, ficamos a saber que há mais um outro macho que chegou. Então, estamos já com um núcleo de leões a chegarem e a virem de vários sítios, o que é muito bom, porque se vierem de sítios diferentes, significa que estamos com uma diversidade genética muito boa e pode até constituir um bom núcleo para começarmos. Então, quando o leão chegou, nós completamos os Big Five e pensamos que o Zinaf está pronto agora para promover. No Banheira, estamos a fazer atividades mínimas, mas elas focam-se na proteção e vamos também agora desenvolver um projeto de desenvolvimento comunitário que chamamos Herding for Health. Herding for Health é a tradução de inglês, que significa manada saudável, portanto, gestão saudável de uma manada, que é a introdução do sistema de pastagem rotativa e também criação de melhores mecanismos de combate ao conflito homem-animal. Experimentamos este projeto no Limpopo, deu bons resultados, do ponto de vista da própria pastagem, que ela fica melhor gerida, reduz as queimadas também, e também temos resultados muito bons no estado nutricional do gado, que pode também ser vendido a bom preço se está em apresentação de boas carnes. Então, queremos também fazer isto no banheiro. Naquela área do Grande Limpopo, há uma grande tradição de criação de gado bovino pela parte da população. É uma área semiárida, cerca de 400 milímetros ao ano, então não é muito boa para a agricultura. A agricultura de sequeiro não dá tanto para eles e eles adaptaram-se fazendo a sua riqueza usando o gado. E é pegando naquilo que é a tradição económica deles e melhorando isso de forma a que eles também possam ter melhor renda. Então, esses seriam alguns highlights do que temos estado a fazer. Há muito mais e eu só quis indicar um por cada parque. Ok, muito obrigado. Queria fazer aqui uma pergunta que era, aqui o parque tem sido mais falado nos últimos anos, que acaba por se falar mais, quer nas redes sociais, quer em comunicação, e quer dos mais visitados, é o Parque Nacional do Maputo. Já falámos aqui das espécies e o número de animais que foram introduzidos. Como é que, por exemplo, poderiam funcionar aqui os corredores de fauna bravia com tembe, por exemplo? Esta pergunta é muito interessante porque coincide com as discussões que estão a decorrer neste momento. O Parque do Tembe ele foi cercado durante a altura da guerra em Moçambique, mas também havia alguma tensão política. O regime do apartheid ainda estava em pé e, como forma de proteção do parque, o governo sul-africano na altura resolveu montar um cercado na fronteira. Mas também há outro cercado com objetivos de
prevenção da disseminação da febre aftosa. O governo sul-africano não queria que a febre aftosa se transmitisse de Moçambique para o KwaZulu-Natal. Então temos ali dois tipos de cercado. O tratado que foi assinado, e chama-se protocolo para o caso do Libombo, previa que os países iriam estudar mecanismos de reabrir esta fronteira e permitir que houvesse movimento de animais entre o Parque de Maputo e o Parque de Tembe. Na altura, o Parque de Maputo terminava junto à estrada que liga Maputo a Ponta do Ouro, o que significa que fisicamente ele não estava ligado ao Tembe. Moçambique fez uma série de consultas às comunidades, ao setor privado, e estabeleceu aquilo que chama-se Corredor do Foti. Portanto, o rio Foti é partilhado entre Tembe e Maputo, e também é usado pelos elefantes para movimentarem-se de um lado para o outro. Também os estudos indicavam que o Tembe tinha uma grande população de fêmeas de elefante e Maputo tinha uma grande população de machos. Então, se eles voltassem a reencontrar-se, teríamos uma população de elefantes com uma demografia equilibrada. Então, provavelmente, o cercado é que criou este desbalanço. Então, acreditava-se que, ao abrir o cercado, estes elefantes voltariam a usar o corredor do Foti para se movimentarem de um lado para o outro e terem, de novo, uma reprodução normal e terem o espaço necessário que precisam também para viver. Moçambique declarou o corredor do Foti como parte do Parque do Maputo, o que faz com que haja uma ligação física entre Tembe e Maputo. Recentemente, os dois parques pediram fundos ao governo americano para fazer um estudo de viabilidade sobre a retirada do cercado que separa os dois parques e restabelecimento do corredor, da funcionalidade do corredor do Foti, uma vez que este corredor do Foti já está declarado. A Peace Park fez esse estudo e concluiu que existem condições para remover a vedação e voltar a restabelecer o corredor. O estudo apresenta preocupações que têm que ser resolvidas. Uma delas é a segurança. O cercado, para além de prevenir que os animais se movimentem de um lado para o outro e prevenir que as doenças se espalhem, servia também para controlar o tráfego de carros. Há carros roubados que passam não pela fronteira oficial, mas por alguns pontos daquela zona, que são roubados do KwaZulu-Natal e são trazidos para Moçambique. A abertura de cercado iria perturbar, dificultar ainda mais o trabalho da polícia. Então, como solução, o estudo prevê que o cercado seja aberto apenas na extensão do parque e não em toda a extensão da fronteira entre Moçambique e a África do Sul. E não há qualquer informação sobre o uso do Parque de Tembe para fazer o transporte ou o tráfego de carros. Então, abrindo só naquela largura dos dois parques, isso iria prevenir este problema que se julga que poderá aparecer se o cercado for colocado abaixo. E a outra questão era sobre as doenças, a febre aftosa particularmente, que preocupa a África do Sul. O estudo detectou que aquela zona onde está Tembe é uma zona também com suspeita de febre aftosa e mais a sul já houveram casos de surtos de febre aftosa. Então, neste momento, a África do Sul também não pode considerar aquela área como área livre de febre aftosa.
Do lado de Moçambique, não há surtos recentes, pelo que não está declarada livre de febre aftosa, mas também não há muita certeza. Um estudo recomenda que se faça prospeções regulares para se saber o estágio da doença e depois poderem-se tomar medidas exatas. Então, se esses dois assuntos forem tratados, nós poderemos abrir o cercado. De modo que as comissões de trabalho entre os dois países vão apreciar esse estudo, vão também olhar para experiências de outros países. Nós propusemos também a verificação da experiência da abertura de cercado entre o Kruger Park e o Limpopo, que foi feita no princípio dos anos 2000, e também olhar o que está a acontecer no CASA. Podem fazer também visitas de estudo para depois fazer-se a abertura de cercado. Também pode-se fazer de forma faseada. E as fases que nós propusemos são duas. Uma seria abrir o cercado entre a fronteira, a primeira fase, entre a fronteira dos dois países, e puxar este cercado para dentro de Moçambique, em cerca de 15 quilómetros, se não me engano, e aí criar um santuário. Então teríamos um parque de Temba estendido para Moçambique e iríamos fazer a experiência e ver se não há incidentes a ocorrer, e qualquer incidente também começarmos a lidar com esses incidentes para aprendermos. Caso esta experiência mostre-se má, então recuamos, voltamos a pôr o cercado entre as fronteiras dos dois países e deixávamos como está. Mas julgamos que não vai. E depois de termos aprendido a gerir esta área pequena do lado de Moçambique, que já está integrada no Temba, então poderíamos abrir todo o cercado e permitir que o fluxo de animais acontecesse naturalmente. Vai levar algum tempo. Este tipo de decisões não são fáceis, porque são multissetoriais, preocupam a segurança, preocupam os serviços de veterinária, preocupam as administrações locais, porque há conflito homem-animal, que pode também agudizar-se. Os animais podem sair para fora dos limites do parque e criar problemas. Então, tudo isto tem que ser tratado, mas já temos um estudo que dá a indicação do que é que deve ser tratado e como, e provavelmente num futuro breve os países poderão decidir abrir este corredor, e vamos ter um corredor funcional. Vai permitir também o desenvolvimento do turismo. Os turistas que forem a Temba poderão ter acesso à praia, do lado de Moçambique, porque o Parque de Maputo tem praia. Isto vai tornar este lugar como um destino turístico altamente competitivo na África Austral. Pois, muito obrigado. Há aqui um tema, tínhamos falado aqui agora nesta parte final, e ainda bem que falou nisso, que é de abrir, começar por um pequeno espaço vedado do lado de Moçambique, e também o tema, eu se não me engano, Tembe tem leões, certo? Tem leões. Tem leões. Isso, como é óbvio, do ponto de vista do turismo, é uma mais-valia caso passem a haver leões do lado de Moçambique, mas, como é óbvio, irá levantar problemas, porque se levantam sempre problemas onde quer que se faça alguma coisa. Mas como é que vêem essa possibilidade? Tomamos em atenção também no estudo a existência de leões no Temba, e tomamos nota que é positiva a presença de leões no Temba. O Temba tem uma boa experiência já de contenção de leões dentro do seu parque. Não há informações de conflitos fora do Parque de Temba que estes leões estejam a causar. Então, havendo já uma boa experiência, uma boa capacidade de gestão de leões dentro do parque, isto poderá ser também trazido para Moçambique. Então, esta primeira fase também vai nos ensinar como lidar com leões do lado de Moçambique. Tem uma característica a população moçambicana, é que não temos até memória de quando é que houve o último leão
deste lado. Então as pessoas não sabem viver com leões. No Parque do Limpopo as pessoas sabem, os leões ainda estão lá. Então sabem como prevenir uma ou outra coisa. Do lado de Moçambique, não havia leões, pelo menos os documentos antigos que temos estado a ter acesso, não havia leões, então a memória coletiva social sobre como lidar com leões quase que não existe. Então temos de ser muito, muito cuidadosos nisso. É tudo isto que nós vamos ter que aprender para podermos ter leões. Neste momento, o Temba está com os Big Four, não tem rinos, só por isso, mas Maputo poderá receber rinos, tem espaço suficiente e tem habitat para isso. Então, se conseguimos avançar para a segunda fase, nós poderemos ter Temba e Maputo como parques com Big Five, não é? Porque nós poderemos introduzir rinos, já estamos a pensar com o governo em como trazer rinocerontes para o Parque de Maputo. Ainda é muito cedo, não é? Estamos a pensar para todos os parques, mas poderá chegar esse dia e então podemos tornar aquela área com os Big Five. E como costumam dizer os meus colegas de Maputo, dizem que já são os Big Seven, porque temos baleias e golfinhos, não é? Do lado de Moçambique. Se nós conseguirmos. Yeah. Não, espetacular. Obrigado. Eu acho que aqui é engraçado para quem nos ouve e estarmos aqui a falar deste, pronto, para quem ainda tem memória, o parque de Maputo, a reserva de Maputo já é de algum tempo, mas o parque agora torna-se parque e como o Diogo e o Afonso mencionavam, tem de facto vindo a atrair e é falado, porque também está aqui perto, não é? E esta noção de Tembe, ao longo do Rio Futo, que talvez as pessoas não conheçam tanto. Mas há quase que há aqui uma experiência já comprovada no Limpopo. E talvez falando um pouco, e acho que fazendo essa ponte, o que se vive no Limpopo hoje em dia, que também, pronto, mais um parque transfronteiriço, junto do Kruger, e quero acreditar que muito do que se viveu na altura de estabelecer o próprio Limpopo talvez esteja a viver agora. Mas olhando para isso, para o Limpopo, como é que essa experiência tem sido? O que é que neste momento já está totalmente aberto para o Kruger? E esta noção que nos trouxe tão importante, não é? Porque quem ouve de conservação apaixonado pensa nos animais, pensamos que é importante porque eles não veem fronteiras, portanto é importante eles poderem terem os seus corredores, mas tem todas estas nuances em que há um leão, um elefante, uma manada a fazer a sua migração e também há um esperto a passar um carro roubado porque o ponto está aberto. E, portanto, talvez perceber um pouco nisso. Qual é o ponto de situação agora com o Limpopo, onde temos uma fronteira aberta, não sei se ela está totalmente aberta ou não. Sabemos que houveram as questões do reassentamento, novas espécies, conflito, talvez todas estas coisas, nuances que estamos a falar do tema, talvez se pudéssemos ter assim uma perspectiva do que é que está a acontecer no Limpopo. Muito bem. O Limpopo é um dos parques mais complexos de Moçambique, mas também bastante intrigante. O Limpopo sempre foi visto pelos ecologistas do Kruger Park, sul-africanos, como uma porção muito importante para a viabilidade da fauna naquela zona. O Kruger Park, na altura que eu era estudante, e até participei nisso, fazia o culling, portanto, abate controlado de elefantes, cerca de 600 elefantes por ano, que era para manter a população que dentro da capacidade de carga do próprio parque e que não destruísse a vegetação. E era assim que eles controlavam. Mas, de facto, as opiniões foram mudando, os conhecimentos foram crescendo, a opção de andar a matar elefantes foi abandonada, afinal era preciso criar espaço para os elefantes. Mais uma razão para o Limpopo ser bastante importante. Esses elefantes até vinham de Limpopo,
não é? Porque o Kruger Park, quando foi criado, quase que não tinha elefantes, tinha provavelmente 10 ou menos. E a população de elefantes no Limpopo era muito alta. Mas a nossa situação política, a guerra, etc., fez com que os elefantes até emigrassem para o Kruger. Então, aqueles elefantes pertencem àquele... Está-se a referir há 100 anos atrás, quando o Kruger, as origens do Kruger, em que não havia sequer, já não havia os animais de grande porte, não é? Sim, sim, não havia quase que nenhum, e havia muita criação de gado na altura, ali naquela zona. Exatamente. Mas os animais estavam de lado de cá. Portanto, é um caminho que Moçambique está agora a fazer, em que a África do Sul teve que fazer há 100 anos atrás, não é? É interessante. Teve que fazer de uma forma um pouco diferente, porque Moçambique tem a questão do reassentamento. E o Ricardo me perguntava sobre o reassentamento. E o reassentamento também foi feito no Kruger, só que de forma diferente, não é? Então, neste momento, estamos a ter uma boa recuperação da fauna. Há pouco tempo publicamos já um relatório, ou vamos publicar um relatório da contagem que mostra que temos cerca de 1.500, 1.400 elefantes contados recentemente, o ano passado, há cerca de 3 anos atrás eram 1.000, então há aqui um crescimento de elefantes como uma espécie indicadora, mas há todas outras espécies também. Sabemos que temos conflito por causa de leões, é porque estão lá, temos rinocerontes que vêm e vão, eles não são permanentes no parque, se vêm do Kruger e depois voltam. Então há um movimento há uma tendência de crescimento da população de fauna para via. Agora, Limpopo tem cerca de 6.000 famílias a viver ali dentro, em 7 comunidades, 8 comunidades, que iniciamos também um programa de reassentamento em 2002. Foi um programa que usou as melhores práticas conhecidas na altura, que são emitidas pelo Banco Mundial. Moçambique as adotou e as aplicou de forma a garantir que as pessoas sejam justamente compensadas ao serem retiradas do sítio onde estão habituados a viver para um novo sítio. E o princípio é de que nunca devem estar piores do que como estavam, ou igual ou melhor. São processos complexos, bastante dispendiosos, mas foi o que o governo de Moçambique adotou fazer e fê-lo muito bem, porque é com as comunidades que se conserva a biodiversidade. É possível pensar que se não tivermos a comunidade como aliados, possamos conservar a biodiversidade. Foi possível retirar cerca de 5 comunidades para a zona tampão do parque, mas há 3 que ainda estão lá, só que já não temos financiamento. O financiamento era alemão, já não há, e então vamos ter que arranjar outras formas de convivência entre as pessoas e o parque. Estamos a discutir com o governo, dar os nossos inputs técnicos de como vamos poder fazer isso através de cercados, criação de incentivos para as pessoas poderem sair voluntariamente, se assim o desejarem. Há uma forma de organização das suas chambas, mas como isto é ouvido por outros, chamam lavras, né? se forem os angolanos, e os portugueses chamam lavras. Aqui chamamos uma chamba é uma palavra swahili. Então, vamos ter que arranjar outras alternativas de coexistência para que a população que ficou dentro do parque não fique prejudicada. O Parque do Limpopo tem também um posto fronteiriço que se chama Posto Fronteiriço do Giriondo. Este posto é só para a passagem de turistas, não tem fins comerciais e foi estabelecido em 2007 para permitir que turistas do Kruger passassem para o Limpopo e turistas do Limpopo passassem para o Kruger. E isto está a acontecer. Temos também alguns acampamentos que estão a ser geridos pelo parque, de acomodação, ainda é acomodação rústica. O setor privado que tem estado a falar com
o governo e nós damos assessoria ao governo nisso, têm dito que ainda não estão prontos para fazer grandes investimentos, porque ainda existe muita gente que estava à espera que o reassentamento terminasse. Mas já discutem a possibilidade de ir fazendo outros pequenos investimentos que possam aumentar o número de turistas. A parte norte do Limpopo, ela está virgem. Visitas que fizemos recentemente indicam que o número de fauna é muito maior do que pensávamos, porque há zonas de difícil acesso totalmente. Então, nem o furtivo chega lá com facilidade e encontramos grandes manadas de diversas espécies. E estamos já a fazer um plano de negócios para ver se promovemos aquela área para investimento, porque a nossa opinião está pronta para o investimento. O grande problema é o acesso por carro, mas talvez para o turismo de alto nível, o acesso é fácil de avioneta e pode-se montar ali uma pista e pelo menos permitirmos que esse turismo possa ocorrer e possa aumentar a renda do Limpopo. O nosso objetivo como Peace Park, quando trabalhamos na construção, é olhar para o break-even. O parque tem que produzir dinheiro, pelo menos para manter os seus custos operacionais. Então, o nosso plano de negócios de Maputo, que estávamos a falar há pouco, indica-nos se fizermos investimentos como estamos a prever e também promovermos investimento do setor privado como previsto, nós em 2032 podemos atingir o break-even. Com o Parque de Limpopo leva muito mais tempo e também ainda estamos a terminar o plano de negócio. E é isto que nós queremos oferecer ao país, não uma dependência permanente da Peace Parks, não é? Nós estamos a colaborar que é para fazer crescer a capacidade, trazer a autossustentabilidade financeira e um dia a Peace Park deixar de estar presente e o país levar as áreas de conservação em diante e também podemos nos readaptar e fazer outras coisas que serão necessárias, assim como nos readaptamos agora, né? Antes fazíamos facilitação para assinar acordos, agora estamos a fazer cogestão para materializar o que foi assinado no âmbito dos acordos. Já nos falou aqui de dois parques com maior profundidade, o Maputo e o Parque Nacional do Limpopo. Em relação ao Banhine e ao Zinave, que são talvez dos parques mais remotos, que são geridos pela Peace Parks Foundation, quais são os planos para esses parques? São também para serem explorados a nível de turismo? Isso ficará para mais tarde, porque há todo um caminho que é preciso fazer na recuperação dos ecossistemas. Qual é o plano assim para o Banhine e para o Zinave? Para o Banhine, ele geograficamente está no centro da área transfronteiriça, da componente moçambicana da área transfronteiriça do Grande Limpopo. E está também num local onde temos áreas úmidas. É onde ocorre a foz de alguns rios, o que não é comum. As fozes estão junto à costa, mas há alguns rios que desaguam ali e fazem aquela grande planície alagada, e eu só soube mais tarde, que se chama Banhine na língua local. Portanto, a planície alagada chamam Banhine e daí vem o nome do Parque Nacional do Banhine. E então ele é muito importante do ponto de vista ecológico, porque de facto faz a ponte entre o Limpopo, o Zinave e a costa. E permite também que as comunidades possam ter as suas formas de vida baseadas naquela água que se acumula ali no ambiente em que é semiárido. Então temos água permanente em algum sítio, é onde fazem as suas vidas, a agricultura, fazem a pecuária, etc, etc. Então, tem importância ecológica tanto para a fauna como também para as pessoas, porque logisticamente o parque está longe dos centros urbanos. Os acessos também são muito difíceis.
Então, a nossa intervenção lá é fundamentalmente para apoiar o governo a manter aquele sistema ecológico a funcionar, para poder contribuir para que o Parque Transfronteiriço funcione normalmente. Então, estamos a fazer a proteção, intervimos na proteção, estamos também a intervir muito no desenvolvimento comunitário, fazer aproveitamento dos recursos naturais, e também estamos a promover o desenvolvimento de corredores entre o Parque do Limpopo e o Parque de Banhena. Há evidências claras de movimento de grandes mamíferos, em especial o elefante. Há colares que colocamos em certos elefantes que demonstraram que usam aquele corredor para ir ao Banhena em algum momento do ano e, em outro momento, voltam ao Limpopo. As evidências de conflito homem-animal nessas rotas também indicam que os elefantes estão-se a movimentar, e então iniciamos um programa com o governo que é a conectividade ecológica da componente moçambicana do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. E nesse programa nós baseamos-nos num instrumento que se chama Plano Nacional de Ordenamento Territorial, que foi aprovado pelo governo recentemente, acho que cerca de 3 anos, que é um instrumento que orienta também a província a fazer o seu ordenamento territorial. Também já foi feito para a província de Gaza e nós contribuímos com alguma informação técnica, principalmente a indicar quais eram os corredores, devido aos vários trabalhos que temos estado a fazer no terreno, aos colares que temos colocado nas animais. Então aprendemos quais seriam os corredores. Eles foram adotados dentro do plano, e agora vamos fazer planos de desenvolvimento territorial, planos da terra dos distritos que estão naquela zona. Este instrumento permite organizar os locais da agricultura, de pecuária, de saúde, etc., mas também de criar os corredores. Então, desenvolvemos o plano de Mapai, é o distrito que está entre Banhena e Zinave, e este plano deverá ser aprovado nas próximas semanas, acredito, porque ele está muito bem desenvolvido e ele demarca muito bem os corredores. A fase seguinte, depois da aprovação do plano para o distrito, então temos um consenso com o distrito que certa área é corredor, então começamos a trabalhar nesse corredor, e por ser uma área grande, a nossa proposta é que já submetemos ao governo também, é que façamos uma conferência para trazermos outros parceiros. Temos já alguns parceiros conhecidos que têm interesse em trabalhar naquela área, que, como se diz em Moçambique, juntos fazemos melhor. Então pensamos que trazendo mais parceiros podemos garantir a integridade desses corredores. Portanto, o Banhena vai ter esta função da ligação ao corredor de ligação entre Limpopo e Banhena, vai permitir este funcionamento do ecossistema, mas o Banhena, estando no centro, também tem corredores que ligam ao Parque Nacional do Zinave. Dentro do plano do uso da terra do Mapai, que fizemos, identificamos este corredor, só que Mapai não liga fisicamente ao Zinave, temos que ligar a Mabote. Então temos que fazer o plano de uso da terra de Mabote para identificarmos também o corredor, demarcarmos, e daí vamos trabalhar também neste corredor Banhena-Zinave. E o Parque do Zinave, ele está a beneficiar de uma colaboração conosco desde 2015. O Parque do Zinave tinha um santuário de 6.000 hectares, que tinha sido criado no âmbito do programa Transfronteiriço, que eu estive a coordenar, na altura que estive a trabalhar para o governo. Naquele santuário foram introduzidas meia dúzia de girafas, certas espécies, em pequenas quantidades. Os rinocerontes? Os rinocerontes, não, na altura não. Isso foi ainda nos anos 2008. Os rinocerontes só foi há pouco tempo. E então, aquele santuário de 6.000 hectares foi alargado no âmbito do acordo que houve entre a Vice Parques e o governo, foi alargado de 6.000
para 19 mil hectares, para abranger uma área maior, que tenha mais comida, mas que também tenha mais água. Aquele local de 6 mil hectares precisava de água no período seco. Era necessário que o parque transportasse a água para o interior. Então alargou-se, incluíram-se algumas zonas baixas que acumulam água, que é para termos água todo o ano. E há 2 anos atrás, quando íamos trazer os rinocerontes, o estudo de capacidade de carga nos levou a aumentar o tamanho do santuário para cerca de 30 mil hectares neste momento. Introduzimos os rinocerontes, os leões decidiram ir para lá por si mesmo, quando se aperceberam que havia fauna. Introduzimos cerca de 400 búfalos vindos de Mar Romeu, cerca de 400 pivas, introduzimos também o leopardo, mas já havia alguns sinais de presença de leopardo, mas introduzimos outro, hienas, elefantes. Neste momento temos cerca de 200 elefantes no Parque do Zinaf, ainda é pouco. O Parque do Zinaf pode ter muito mais que isso. Impalas, estamos com um número muito alto, até o Zinaf já pode oferecer impalas nos outros parques, e chega a haver o regresso de certas aves que não estavam lá porque não havia animais a morrer, e então eles que são necrófagos, porque não havia animais, então não estavam lá, e agora estão a aparecer, porque o ecossistema está a voltar a funcionar. Não é? As diversas espécies de abutres, não é? De abutres, sim, que não se viam. Mas quando introduzimos estes animais estão a crescer, mas também começam a morrer, e os abutres também podem usar. Esta é uma parte bonita do funcionamento do ecossistema que é visível. Aqueles insetos que transportam fezes de um lado para o outro não existiam, porque não havia fezes para transportar. Então, há certos detalhes que vamos vendo que estão a pôr o ecossistema a funcionar. E chegamos à conclusão que está pronto para receber turismo. Neste momento estamos a trabalhar num plano de turismo e propusemos ao governo para lançarmos o concurso este ano para se montar o turismo. Então, Zinave está geograficamente muito bem situado para fazer o Bush Beach, como se chama, né? O produto Bush Beach, que seria a praia selva, porque está a cerca de 30 ou 40 minutos de avioneta para o Vilanculos, que já é um grande centro, né? Vilanculos e o Parque do Bazaruto, que estão ali. E pensamos que, ao colocar alguma acomodação no Zinave, nós já podemos trazer turistas. Neste momento vão turistas, não há publicidade nenhuma. Nós temos acampamentos, temos algumas tendas, mas muito pouco, então não fazemos publicidade, porque senão depois não somos capazes de responder. Mas continuamos a receber turistas, recebemos cerca de estatísticas do ano passado, chegamos a 480 pessoas que foram lá para o parque, são aventureiros, andam nos seus 4x4 e andam a experimentar a selva em Moçambique, e depois vão dar lá e acampam, visitam o parque, saem de lá maravilhados com o trabalho que tem estado a ser feito. A introdução do rinocerontes foi um marco, um grande marco. Já estamos a ter reprodução de rinocerontes lá dentro. Já nasceram 4 animais e pensamos que os 3 que nasceram poderão ter sido concebidos fora, que nasceram fora. Portanto, o período era curto para dizer que a Brinhas foi ali. Mas o último já nasceu, foi concebido ali e nasceu ali. Isto é um bom sinal. Muitas vezes a gente fica preocupado, o stress de transporte dos animais, o stress de mudança de local, da comida apropriada, pode fazer com que não haja reprodução. Então, tendo havido reprodução, nós ficamos muito, muito felizes com isso. Espetacular, Bartolomeu. E agora que tocámos aqui nesse marco tão importante, e isso acaba por marcar um caminho de muitos anos que tem estado a ser feito em Moçambique, eu diria não só nas áreas cogeridas com a Peace Parks, mas um bocadinho por todo o país, que estamos aqui num momento-chave
no que toca à conservação. Como é que vê o futuro das áreas de conservação em Moçambique? Bom, o futuro das áreas de conservação em Moçambique, ele é bastante promissor. E eu só queria fazer uma pequena comparação com a agricultura que o país adotou como a base da economia. A agricultura, desde 92, quando terminou a guerra, em Moçambique, recebeu sempre apoio. E as áreas de conservação, quase que nada. E o apoio iniciou em 96 com o programa do Banco Mundial para o programa transfronteiriço. E depois foram se multiplicando. Mas em termos de sucesso, em termos de taxa, de percentagem de crescimento, de forma qualitativa, não posso dizer números, de forma qualitativa me parece que o salto dado pela conservação da biodiversidade foi maior que o dado pela agricultura. Sei que a agricultura é muito mais complexa, tem as suas complexidades, etc. Depende do clima, mas eu vejo o que eu vi em 1992 e olhava para um parque e pensava em minas, porque vínhamos de uma guerra, então havia minas e eu estive envolvido em alguns trabalhos de desminagem. Portanto, no projeto transfronteiriço, o primeiro passo foi desminagem. Não podíamos entrar na área sem saber se ela está livre de minas. É bom para dar só uma perspectiva de todo o processo. Exatamente. Então, não víamos animais. No Zinav fizemos uma coisa curiosa e o Zinav foi criado, para quem olha para o decreto do Zinav, o Zinav foi criado para proteger a girafa. Isso porque abundava muito a girafa na altura que foi criado o parque, nos anos 60, 70. E perguntamos a jovens de 17, 20 anos, você pode me desenhar uma girafa? Ele nunca tinha visto, então ele não podia desenhar uma girafa. Né? Portanto, no habitat da girafa, as pessoas não conheciam a girafa. Só os mais velhos é que sabiam. Tem pescoço comprido, etc, etc. Mas mais novos não sabiam isso. E isso está tudo devolvido à natureza, não é? Tudo, totalmente, em termos de grandes mamíferos. Não se pode dizer isso da agricultura, que está tudo resolvido, está tudo devolvido. Ainda estamos a andar. Sempre respeitando a complexidade da agricultura. O que eu estou a dizer é que conseguimos chegar a este nível. Um estudo que a ANAC fez em 2000, creio que foi em 2019 ou 20, a ANAC dizia que tem recebido apoio multilateral do Banco Mundial, da African Development Bank, etc, etc, e tem estado a colocar nos parques nacionais. Mas os parques nacionais que melhor desempenho apresentaram são aqueles que têm parcerias público-privadas. Portanto, fala dos parques onde a Peace Park está, onde a Car Foundation está, a Gorongosa, e onde está o IGF, que é o Gilé. Portanto, isto mostra que a parceria público-privada é uma boa forma de acelerar este crescimento na gestão dos parques. Onde ela está, capacidade técnica adicional é trazida e capacidade financeira adicional é trazida. E isso resulta mesmo em boas práticas de gestão que tem estado a melhorar os parques. O plano quinquenal do governo dizia que queria, que termina este ano, previa a criação de mais 2 parcerias público-privadas, que foram criadas em Chimanimani e Marromeu, não tinham. E ele também diz que a visão do governo é, de facto, em todas as áreas de conservação, optar por esta forma de gestão, porque provou-se que melhora muito a gestão dos parques. Então, se isto continuar na tendência que todos estamos a ver, eu não tenho dúvidas que nós vamos ter dos melhores parques
da África Austral dentro em breve, porque já estamos com parques com um nível similar aos parques da África do Sul, que quando começámos em 92 estávamos a anos-luz de distância. Agora somos muito próximos em termos daquilo que nós podemos oferecer. O que o tempo faz Maputo também. Então já não há aquele desbalanço todo. Há um apoio do governo, acho que o governo assumiu mesmo que as áreas de conservação são uma, digamos, a chave para o desenvolvimento do turismo no país. As áreas de conservação têm os Big Five e do outra põe o país e a região competitiva comparado com outros continentes, né? Com a América do Sul, com a América do Norte, que não tem esses animais. Todos têm praia, não é? Mas os parques nacionais é o que dão o que é diferente do ponto de vista do turístico. E sabemos que o turismo joga muito na economia de um país. O país também apostou em desenvolver o turismo. Então, não vejo como os parques nacionais e a conservação não tomarem um lugar cada vez mais importante até na planificação do desenvolvimento de Moçambique. Obrigado. De facto, eu gostei muito dessa frase. Nós temos tudo para ter os melhores parques da África Austral e acho que é para aí que vamos caminhar, porque é o que estávamos a falar. Falamos aqui de apoio, que é o que normalmente é necessário, e esse já o existe. Obviamente o financiamento e os meios, os recursos económicos, mas acredito que esses também existem. Os animais, que já lá estão, e talvez a coisa que nos falta falar aqui é quem vai o fazer. E apesar de querermos acho que a carreira do Bartolomeu é não só invejosa, mas que deve ser inspiração para muitos dos jovens que estão a começar nesta área e de ver aonde é possível alcançar. Acho que quem vai de facto entregar esse projeto, esse grande projeto, ou essa grande valia, tem que ser os jovens que estão a começar agora a descobrir a sua paixão. E se calhar o que gostaríamos de pedir era que falássemos um pouco do que é que a Peace Parks Foundation tem feito, porque sabemos que aposta muito através da sua school e o que é que tem sido feito para criar esta nova geração de talento e de pessoas que vão levar à frente este grande projeto que nós temos para este país. Na verdade, o homem, o recurso humano, é um dos mais importantes quando a gente quer desenvolver, seja o que for. Em particular, quando se trata de conservação. O compromisso da pessoa pessoal da conservação é também muito importante. Muitas vezes as pessoas que trabalham em conservação são apaixonados pela conservação. Não são pessoas que só procuraram emprego, também procuraram prazer, né, naquilo que fazem e entregam-se sem colocar barreiras, sem limites. E é assim que a conservação tem crescido no mundo e não vai ser diferente em Moçambique. E este núcleo está-se a criar. Não é suficiente, falta muito, é por isso que até Moçambique ainda opta por parcerias público-privadas, traz também capacidade técnica externa, felizmente é capacidade técnica da região. Moçambique está a usar, pelo menos a Peace Park, está a usar técnicos vindos da África do Sul, do Zimbábue, são a maior parte dos técnicos que vêm para apoiar em skills que não são disponíveis aqui. E foi aí que também em 1997 a Peace Park esteve envolvida na criação do Southern African Wildlife College e fez todo o esforço para que este colégio tivesse uma formação que fosse reconhecida pela SADC. Portanto, é um dos colégios de referência de formação de técnicos de conservação. Portanto, é este colégio e o colégio de Moeca.
Portanto, toda a gente na África Austral poderá ir ao Southern African Wildlife College para se formar ou ir para o MECA e terão o mesmo tipo de reconhecimento. O Southern African Wildlife College está junto ao Kruger Park, na zona do Woodsprit. É uma área propícia para desenvolver um colégio desses, porque está mesmo junto ao parque e todos os dias os estudantes podem fazer práticas. Temos nós, como Peace Park, financiado o colégio, mas também temos mobilizado fundos de outros doadores para financiar o colégio. O colégio agora já tem sua identidade própria, portanto já ficou autónomo. Participamos ao nível do Conselho de Administração, mas ele já tem autonomia, portanto foi crescendo até esse ponto. Fomos também mobilizando fundos para bolsas. Muitos técnicos que estão a fazer as várias coisas maravilhosas que estão a acontecer em Moçambique passaram por lá. Passaram por lá técnicos que fizeram licenciatura em Biologia ou outras disciplinas, Direito, seja o que for, que a ANAC absorveu e mandou-lhes para fazer cursos curtos para poderem se enquadrar dentro da ANAC. Mas também passaram por lá técnicos que foram fazer um curso de diploma de 3 anos, portanto são gestores da fauna bravia e neste momento estão não só nas áreas onde a Peace Park está a trabalhar, mas em todo o país. Digamos, na verdade, os técnicos que estão em Moçambique, que passaram pelos colégios, ou vêm da Tanzânia, ou vêm do Southern African Wildlife College. Calculo que cerca de 50% vem do Southern African Wildlife College. Então, este colégio também tem estado a colaborar com a ANAC ao nível do país. Se a ANAC pretende fazer alguns cursos específicos que têm que ser feitos no país, o colégio tem colaborado e tem trazido instrutores e professores para vir fazer esta formação, fundamentalmente em fiscais, fundamentalmente em oficiais comunitários, e tem colaborado na definição de metodologias de contagem de fauna, as unidades caninas que nós temos, eles também têm ajudado numa parte de treinamento das pessoas que andam com os cães e alguns estudos também ligados ao comércio internacional da caça, dos produtos da caça ilegal. É muito usado o colégio. Há uma grande ligação entre Moçambique como um todo, não Peace Park só, mas Moçambique com a ANAC, com o colégio que tem estado a beneficiar esta formação. Na alguma altura fizemos, quando eu estava no programa transfronteiriço, e não demos continuidade, e lamento que a gente não deu, mas posso partilhar aqui o que nós fizemos, com as crianças, porque antes de ser jovem se é criança também. E é preciso também atuar àquele nível de criança. Fizemos vários concursos aqui nas escolas primárias e secundárias sobre fauna bravia, redações, etc. E quase todos ganhavam, né? Portanto, a ideia não era só ter um vencedor, assim, levávamos 20 crianças para ir visitar o parque. Iam lá ao colégio, na altura de férias de colégio, então o colégio tinha as camas disponíveis, iam para lá, fizemos isso por 2 ou 3 vezes e depois eram expostos à fauna, eram expostos no parque, falavam com as várias pessoas e também aí podemos despertar algum interesse e eu julgo que é algo que temos que retomar. Na altura que estivemos também a combater o rino naquela época, naqueles anos críticos, conseguimos também levar 2 ou 3 escolas, meninos da escola de Massingir, para o Kruger Park, e o colégio acompanhou. E o Kruger Park faz já uma gestão sofisticada, chega a ter um hospital de animais, né? Se eles veem um animal doente, capturam e depois levam para a Secocosa e vão fazendo monitoramento. Então tem sempre um ou outro animal de uma espécie ali no hospital a recuperar. E havia rinocerontes. Então os meninos foram levados para lá e podiam tocar no rinoceronte, ele fica num local muito pequeno,
podiam meter a mão e tocar. Isto traz outra forma de apreciar a fauna. Não é? Portanto, o que nós queríamos era que aquelas crianças não começassem a ouvir falar do rinoceronte como um objeto para matar e vender o corno e ganhar muito dinheiro. Mas nós quisemos ser os primeiros a ensinar que é também uma vida, é também um animal com quem devemos conviver e pode servir para o turismo. O colégio também jogou um papel nisso, lembro-me que até veio deles essa ideia. Algumas coisas com crianças foram descontinuadas, mas é muito importante que também continuemos a fazer, mas do ponto de vista de jovens há muito benefício que tem estado o colégio a dar, não só Moçambique como o resto da África Austral. É o futuro e que está a ser agora plantado e será certamente na próxima geração que veremos ainda mais feitos da conservação moçambicana. Bartolomeu, foi um enorme prazer tê-lo aqui na Cambaco. Muito obrigado. Espero tê-lo mais vezes e seguir esse evento internacional que aqui falou. Foi num desses eventos que nós nos conhecemos em 2018. Eu penso que ainda estava na ANAC e eu o abordei porque o tinha estudado na minha tese, que foi precisamente sobre a área de conservação do Grande Limpopo, e que o tinha lido. Tenho aqui comigo o livro onde o consultei e citei, e portanto é de facto impressionante toda a caminhada que o Bartolomeu já fez e continua a fazer. Muito obrigado, Bartolomeu. Tivemos connosco Bartolomeu Soto. Agradeço também a quem nos esteve a ouvir. Em nome da equipa da Cambaco, muito obrigado. Esta plataforma existe em diversos formatos, no site www.cambaco.net, mas também nas redes sociais, Facebook, Instagram e em qualquer plataforma de podcast, Spotify, iOS, Google ou no YouTube. Sigam-nos também nas várias plataformas, ponham like, apoiem a Cambaco partilhando estes conteúdos. Obrigado e até ao próximo episódio do Cambaco, o podcast do mundo natural.